Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional para casais. Esse canal ele foi criado para abençoar o seu casamento, para edificar a sua família e para te ajudar a lidar com os desafios próprios da conjugalidade. Então eu já quero de antemão fazer um convite a você. Compartilhe esse conteúdo com outras famílias, com outros casais, para que essas mensagens que nós estamos desfrutando aqui, elas também possam alcançar, edificar e, quem sabe, curar outros relacionamentos. Quem sabe, essas porções que temos compartilhado aqui podem salvar o casamento de alguém. Então não guarde apenas para si esses preciosos ensinamentos. Faça essa mensagem chegar a outras famílias, a outros lares. O tema que nós iremos tratar hoje no nosso devocional é um tema muito oportuno. O tema é: o meu cônjuge adoeceu. E agora? Bom, a enfermidade é uma realidade presente na vida de todos nós. Inevitavelmente, em algum momento na nossa vida, nós iremos adoecer. E o nosso cônjuge também. Essa é uma contingência da qual nenhum de nós conseguirá escapar. Faz parte da nossa condição humana, faz parte da nossa condição enquanto seres caídos. A enfermidade irá nos alcançar em algum momento. E é muito importante que o casal esteja preparado para lidar com os desafios oriundos daquela enfermidade. Porque o que eu tenho visto acontecer é que, a depender do grau de enfermidade, a própria relação conjugal pode adoecer junto. Então, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam se preparar para esse momento. E quando esse momento bater à sua porta, quando esse momento chegar, você precisa se guiar, se conduzir a partir dos princípios que a palavra de Deus estabeleceu. O texto que eu quero compartilhar com vocês hoje é uma história muito interessante, que remete à vida conjugal do patriarca Isaac. Isaac era casado com Rebeca e, curiosamente, Isaac vê o seu casamento ser ameaçado pelo mesmo fantasma que assombrou o casamento do seu pai, Abraão. Eu não sei se você sabe, mas Abraão era casado com Sara, eles eram os pais de Isaac, e eles sofreram durante muitos anos com a esterilidade. Sara não podia ter filhos. Isaac, portanto, é resultado de um milagre, de uma intervenção divina. Mas muitas coisas aconteceram na família de Abraão, muitas questões difíceis do ponto de vista familiar em razão da esterilidade. E, de repente, Isaac casa e ele percebe que aquele mesmo problema que os seus pais enfrentaram, ele agora também tem pela frente. A mesma enfermidade que assombrou a sua mãe, agora está assombrando a sua esposa. Mas o que me chama a atenção é que, diferentemente de Abraão, Isaac toma uma postura diferente. E o texto que eu quero compartilhar com vocês essa manhã aponta exatamente para esse momento em que Isaac percebeu que a sua esposa precisava de ajuda. Então o texto a que me refiro é Gênesis capítulo 25, a partir do verso de número 21. O texto sagrado diz assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Esse texto é um texto por demais maravilhoso. E esse texto nos mostra que quando o nosso cônjuge enfrenta um grande desafio na área da saúde, quando o nosso cônjuge adoece,
nós precisamos nos levantar em oração. É preciso que nós sejamos o principal intercessor do nosso cônjuge. Vejam vocês que o texto diz que Isaac percebeu que a sua esposa era estéril, então ele toma uma decisão, a decisão de orar. Isaac era um homem riquíssimo, ele havia herdado do seu pai uma grande herança. Ele tinha à sua disposição todos os recursos necessários para submeter a sua esposa aos melhores tratamentos daquela época. Mas o texto diz que, diante daquela realidade, a primeira decisão que Isaac toma é a decisão de orar. Ele ora por Rebeca. O texto diz: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Então vejam vocês que o primeiro ensinamento que esse texto nos traz é que quando o nosso cônjuge adoece, nós precisamos ser um instrumento de cura na vida dele ou na vida dela. Isaac não delegou esse papel a ninguém. Não delegou isso a um sacerdote, a um pastor, a uma autoridade religiosa. Ele se colocou de joelhos e ele mesmo orou por sua esposa. Eu quero dizer algo a você que tem passado dias difíceis diante da enfermidade do seu cônjuge. Ore, busque ao Senhor em favor dele ou em favor dela. Jejue, clame ao Senhor. Escute, ninguém vai orar com mais intensidade pelo seu esposo ou pela sua esposa do que você. Ninguém vai fazer isso com tanto fervor e com tanta intensidade. Então, quando o nosso cônjuge adoece, a primeira coisa que precisamos fazer é interceder, orar, clamar a Deus. Agora, há um outro ensinamento que esse texto nos traz e eu gostaria de compartilhar ele também com vocês. O texto diz assim: o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Há uma curiosidade por trás desse texto. O primeiro milagre registrado no livro de Gênesis, como um resultado direto de oração, é aqui. Isso não te parece algo muito significativo? O primeiro milagre que a Bíblia registra de uma cura é o resultado direto de um esposo orando por sua esposa. Não é um profeta, não é um sacerdote, não é uma autoridade que está ali realizando milagres. Não. A Bíblia deixa claro para nós e registra que o primeiro milagre, como resultado de uma oração, foi Deus atendendo o pedido de um marido que orava por sua esposa. Esse texto revela uma beleza enorme. E nós precisamos nos agarrar a essa verdade. Nos agarrar a essa verdade. O terceiro e último ensinamento que eu gostaria de trazer a vocês, melhor dizendo, é o verso de número 26. Porque o que vai acontecer aqui? O texto diz que Rebeca era estéril, Isaac orou por ela, ela ficou grávida, e aí, para surpresa daquele casal, eles descobrem que ela está grávida de gêmeos. E não havia ecografia e toda a tecnologia, o próprio Deus revela ao casal de que ela estava gestando 2 povos dentro do seu ventre. Ela estava grávida de Jacó e de Esaú, e cada um daqueles filhos dariam início a um povo, teria sua própria descendência. Mas há uma outra informação que o texto nos traz, que é o verso de número 26. O texto diz assim: depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó.
era Isaque de 60 anos quando Rebeca deu à luz. Esse texto nos revela algo importantíssimo, que a maioria dos leitores passa despercebido. O primeiro versículo que nós lemos diz que Isaque casou com Rebeca quando ele tinha 40 anos. E ele percebeu que a sua esposa era estéril. E o último versículo que nós acabamos de ler, o verso 26, diz que quando ela concebeu, ele já estava com 60 anos. O que esses dois versículos nos ensinam? Nos ensinam a perseverança na oração. Ele começou a orar aos 40 anos. E a resposta dessa oração chegou quando ele tinha 60 anos. Vejam vocês que Isaque não apenas orou, mas ele perseverou em oração. Quantos anos você tem orado pelo seu cônjuge? Quanto tempo faz que você tem clamado a Deus em favor do seu cônjuge? Não desista, não desanime. Ore hoje, ore amanhã, continue orando e ore sempre. Quando o seu cônjuge adoecer, levante-se como um intercessor. Ore e clame. Lembre-se desse texto. O primeiro milagre que Deus realizou no livro de Gênesis foi um milagre realizado a partir de um esposo que orava pela sua esposa. Deus não respondeu à oração de um profeta, de um rabino, de um sacerdote. Deus respondeu à oração de um marido que orava fervorosamente em favor da sua esposa, clamando por um filho, clamando por cura. Mas esse texto também nos ensina que a oração, ela deve ser perseverante. Então persevere, continue orando, clamando. No tempo de Deus, o milagre vai chegar, a bênção vai acontecer. Portanto, persevere em oração. Nós chegamos ao fim de mais um devocional para casais e eu espero que essa palavra tenha alcançado o seu coração. Se você vive momentos difíceis em razão de enfermidades, guarde essa palavra dentro do seu coração. Eu queria convidá-los a orar, para nós encerrarmos esse momento devocional orando. E aí, aonde você estiver, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos juntos clamar a Deus por cura, para que Deus cure nosso cônjuge. Deus bendito e santo, eu quero te dar graças pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de nos reunirmos aqui por meio dessa plataforma e fazermos essa mensagem chegar a tantos corações. E eu me uno aos meus irmãos nesse momento para clamar em favor de seus lares, de suas famílias e de seus relacionamentos. Se há alguém que tem vivido desafios em razão de doenças e enfermidades, nós clamamos por cura. Que o Senhor cure, ó Deus, cônjuges enfermos. Que o Senhor cure também relacionamentos doentes que se enfermaram em razão de eventuais diagnósticos. O Senhor é o Deus que ouve a oração do marido. O Senhor é o Deus que ouve a oração da esposa. E eu clamo aos céus para que o Senhor venha com graça e misericórdia sobre esta família. Que o Senhor os cure, que o Senhor os abençoe e que em tudo isso o teu nome seja glorificado. Abençoa-os para a tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Isaque orou por sua esposa, porque ela era estéril, e o Senhor ouviu a sua oração. Que o Senhor Deus te abençoe. Até o próximo devocional para casais. Tchau!